Bom dia a todos os policiais militares, bombeiros militares e nossas queridas pensionistas do estado de Goiás. Hoje temos a grata satisfação de receber aqui o nosso Coronel Álvaro Alves Júnior, ex-comandante-geral, presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Oficiais da Reserva da PMBM. Essa pauta que nós estamos fazendo é para tentar valorizar, conhecer a nossa história e nada mais justo do que ouvi-los, os ex-comandantes gerais. Nós vamos partir de cima e depois nós vamos chegar lá embaixo no segundo tenente, buscando aqueles que têm alguma história, que fizeram alguma coisa para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiro Militar e que merece ser dita para todos os companheiros. E nada mais do que justo aqui convidar o nosso primeiro comandante-geral da Polícia Militar, filho da corporação, que após 22 anos da Polícia Militar comandada por oficiais do Exército, o Coronel Álvaro Alves Júnior tomou essa missão, né? Exato. De um governador amigo de todos nós, Iry Rezende Machado, que teve a gratidão de escolher o Coronel Álvaro para ser o primeiro comandante-geral da Polícia Militar, nesse período de transição do período 64 para o período da democracia que hoje nós estamos vivendo. Coronel Álvaro, seja bem-vindo. É um grande prazer aqui. Aqui a OFMIL é do senhor mais do que nós, né? Mas a gente tem que buscar o espelho do senhor, os exemplos, para começar esse trabalho que nós vamos fazer e divulgar todo ele no dia do aniversário da nossa entidade, a OFMIL. Então, vou fazer aqui a primeira pauta do dia para o senhor. Eu gostaria aqui, em nome de todos os oficiais da PMBM, da família militar em geral, que o senhor comentasse um pouco sobre a sua história na Polícia Militar. Bom, inicialmente eu quero agradecer esse companheiro valoroso que nós temos aqui à frente da nossa associação, que é o Coronel Carneirinho, e parabenizá-lo pela iniciativa. Isso é muito importante. Praticamente esse trabalho que ele inicia a fazer é resgatar a memória, a nossa memória, o nosso passado. E é muito importante, quando eu estava aqui na associação, na presidência, eu tinha um jornalzinho, uma revistinha, e a OFMIL em Notícias. E lá uma das coisas que eu gostava de escrever era o seguinte: recordar é viver. Entende? Então nós temos que recordar o nosso passado, os nossos companheiros. E o Coronel Carneirinho me pergunta como foi o meu ingresso na Polícia Militar. Eu tinha um irmão que era major da Polícia Militar, Major Neto. Major Neto, ele fez o CFO em 1952, e ali eu observando ele, a vida dele, a maneira dele, comecei a achar interessante, muito bonito a carreira do oficial da Polícia Militar. Isso já em 1952, 55. E aí eu tive a ideia, sempre alimentava o sonho de fazer o CFO. Quando eu estava me preparando para fazer a seleção do CFO, a Polícia Militar abriu um concurso para admitir oficiais de intendência. Hoje nós sabemos que a intendência o Exército tem, a Marinha tem, a Aeronáutica tem, são os oficiais que cuidam dessa parte, vamos dizer, administrativa, de tesouraria, de almoxarifado, de aprovisionamento, a parte de finanças, né?
que é muito importante, foi. Então, esses oficiais era para cuidar. Eu era contador formado em Anápolis e apareceu a oportunidade, eu vim e prestei o concurso. Isso orientado pelo meu irmão, que era major da Polícia Militar. E tive a sorte, vamos dizer assim, de ser aprovado em primeiro lugar no concurso aberto pela Polícia Militar. E aí começou a minha carreira dentro da Polícia Militar, trabalhei bastante, sempre procurei fazer o melhor que eu podia fazer, e foi, bom, tem uma passagem, viu, Coronel Carneiro, interessante. Comandava a Polícia Militar o oficial do Exército chamado Coronel Renato Pitanga Maia. E ele, mais o Coronel Geraldo Antônio Freire e o Coronel Aguinaldo Denizar Soares, que depois veio a ser desembargador do Tribunal de Justiça, eles tiveram a ideia de extinção do quadro de oficiais intendentes. O que nós não gostamos, vamos dizer assim. A gente não queria a extinção do nosso quadro. Fomos ao comandante, que era o Coronel Pitanga Maia, ponderar com ele para não extinguir o nosso quadro. Ele, com aquela maneira bonachão que ele tinha, eu respeito muito a opinião dos senhores e tal, mas a decisão de comando já está tomada. Então, o nosso quadro foi extinto e nós entramos a fazer parte do quadro de oficiais combatentes da Polícia Militar depois de cursarmos o curso de CAO na academia, que era um curso de um ano, curso de aperfeiçoamento de oficiais, né? Foi um ano de curso, aí nós passamos a integrar dentro da nossa antiguidade. Então, nós não tivemos prejuízo nenhum e passamos a fazer parte do quadro de oficiais combatentes da Polícia Militar e concorrer às promoções em igualdade de condições. Bom, aí começou outra história, né? Bom, aí veio a abertura política no Brasil, no estado de Goiás também, que vieram as eleições diretas e foi eleito para governar o estado de Goiás o saudoso, querido amigo doutor Zezé Machado, que eu tenho uma admiração e um respeito profundo pela pessoa dele até hoje, guardo isso comigo, e ele se elegeu governador do estado com uma ampla maioria, levando com ele um caminhão de candidatos a deputados estaduais e federais. Então foi um massacre político que o Willis fez em cima dos adversários aqui. Bom, e aí veio a escolha do secretariado do Willis. Veio a escolha do secretariado do Willis e ele mandou me chamar lá no escritório político dele, onde ele estava confirmando o seu secretariado. E ele mandou eu entrar, me falou o seguinte: Coronel, eu chamei o senhor aqui para lhe convidar para ser o comandante-geral da Polícia Militar. E vou dizer uma coisa para o senhor. Eu fui lá no General Jesus, comandante da 3ª Brigada de Infantaria, falar com ele que eu ia convidar o senhor para comandar a Polícia Militar. E ele me perguntou: governador, o senhor conhece esse oficial? Eu respondi para ele: general, eu não conheço esse oficial, tanto que se ontem eu o encontrasse na rua, eu não saberia de quem se tratava. Porém, eu mandei fazer um levantamento, auscultar a Polícia Militar, o nome dele sai disparado na frente para comandar a Polícia Militar. Por isso que eu quero ele para ser o comandante. Porque eu quero fazer do meu governo, em 4 anos, 40 anos de governo. E a Polícia Militar e o Corpo Bombeiro não pode ficar de fora. Tem que acompanhar. Tanto que, nesses 4 anos que eu fui comandante-geral,
aconteceu uma coisa inédita. Eu consegui colocar 8.000 homens no efetivo da Polícia Militar. Então, o que acontece? Eu peguei a Polícia Militar com 4.400 homens, coloquei 8.000 homens, foi para 12.400. Nós tivemos aí uma baixa de 2.000 homens entre exclusões, passagem para reserva, reformado. Então eu deixei, quando eu saí 4 anos depois, eu deixei a Polícia Militar com 10.000 homens. Então veja bem. Lembrando que o Goiás era lá do Chapadão do Serra até Buriti, lá no Sampaio, lá no Bico do Papagaio, né? Ele lembrou bem. Quando eu comandei a Polícia Militar, Tocantins era Goiás. Então nós tínhamos um Goiás grande. E foi tão interessante, o pessoal da Polícia Militar enganjou tanto nos sonhos da corporação, que o soldado que servia lá em São Sebastião do Tocantins, no Bico do Papagaio, ele falava a mesma linguagem que falava o soldado aqui de Goiânia. Tão interessante. Você batia na galha da árvore, a ponta da rama respondia lá. Então foi um período maravilhoso. Criei a Polícia Feminina, criei a Rotan. Por que a Rotan? Nós tínhamos assalto a banco, uma coisa incrível. Criamos a Rotan, acabou o assalto a banco. E outras atividades, né, que a gente colaborou. Quer dizer, foi um comando maravilhoso, um comando em que a própria palavra comandar, o que quer dizer a palavra comandar? Quer dizer o seguinte: você mandar com alguém. Exatamente é isso que aconteceu no meu comando. Eu comandei com toda a oficialidade da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e seguido pelas praças. Bom, eu acho que eu dei uma pincelada. Tem 2 pontos aí com as pensionistas, que o senhor aqui parou a 100%. As pensionistas. E nós tivemos uma isonomia com as Forças Armadas em 70% do salário deles. Que naquela época não representava nem 40%, né, nem 30%. Bom, essa merece fazer um comentário ligeiro sobre isso. As nossas pensionistas, as esposas, as viúvas dos nossos militares, quando eu assumi o comando, elas recebiam as suas pensões lá na Secretaria da Fazenda do Estado, no corredor lá, numa portinholazinha lá. E eu passava lá, via aquelas senhoras ali, perguntava a senhora: não, nós somos esposas dos militares, pensionistas. Aí, o que eu fiz? Chamei o comandante do QCG, do quartel de comando geral, falei: ó, quero que você providencie uma sala VIP. Nós vamos trazer as nossas pensionistas para cá. Fui governador, as nossas pensionistas e os militares, as pensões dela é irrisória. Pedi o senhor para... Então, o governador Iris Rezende foi ajustando as pensionistas, as pensões, até chegar a 100% e dar a integralidade dessas pensões. E a paridade também. A paridade. Integridade, né? E paridade. A paridade. Então, e aí, o governador me falava: coronel, eu quero dar um salário para a Polícia Militar igual ao Exército. Quando chegou o momento oportuno, nós fomos trabalhar, eu e o coronel Cardoso, Valdivino Cardoso, né? Só que nós tínhamos mais vantagens que o Exército. Nós não podíamos pedir 100% do soldo do Exército, tinha que pedir um pouquinho menos. Aí nós brigamos para ter 70% do soldo do pessoal do Exército. Então, veja bem, o que isso resultou? Resultou num super salário pago à Polícia Militar.
Bom, aí teve outro problema. O Íris Rezende vai para Brasília ser ministro da Agricultura, entra no nosso finanças e não queria pagar esse aumento. Aí eu chamei o Coronel Carvalho, que era chefe do gabinete militar, e disse o seguinte: Carvalho, você fala para o nosso governador que se ele não cumprir a lei que foi deixada pelo Íris Rezende aí, que aumentou o nosso salário, ele não vai governar o Estado. Foi o recado que eu mandei para o governador. Bom, para um bom entendedor, um pingo é letra. Vocês imaginam o que ia virar esse problema, né? Felizmente, o governador, que é meu conterrâneo lá de Anápolis, meu irmão de maçonaria, entendeu a gravidade do momento e chamou o seu secretariado e na reunião disse: olha, eu queria mandar uma mensagem para a Assembleia Legislativa para não pagar esse aumento deixado pelo Íris. Mas o comandante-geral da Polícia Militar botou o pé na parede e disse que não aceita. Então nós vamos deixar comprar. Isso são fatos verdadeiros, viu, gente? Contado por quem não tem mais interesse político, não tem mais interesse, apenas contando o que se passou, né, dessa história toda. Mais alguma coisa, presidente? Não, o senhor falou tudo aí. Eu só queria lembrar aqui que o Manuel de Jesus de Silva, ele é nosso conterrâneo, conheço bem a família e eu frequentei muito a Brigada Militar. Gente, inclusive, uma época eu fui chamado a atenção que eu ia visitar o general sem permissão do comandante-geral. Só que não chegou no ouvido do senhor não, porque o próprio coronel que me chamou a atenção chamou de forma amigável, né? Me chamou no gabinete e disse: ó, você não pode ir lá almoçar com sua família lá no general não. Eu digo: mas o homem mandou chamar, ué. É meu conterrâneo. Então é um grande general, está lá em Brasília. Ele tem um filho também que chegou a general também. O Coronel Carneirinho lembrou do general Jesus, foi comandante da... Gostava de basquetebol, jogava futebol de salão, clubes sociais. O Coronel Everton participou lá, o Coronel Everton, e eu fiz parte da equipe, né? Do Coronel Everton lá junto com ele na brigada. Ele fazia questão. Grande amigo. Mas aconteceu na Polícia Militar, no meu comando, uma coisa interessante. Mas muito interessante. Nós, por ato do presidente da República, nós fomos convocados para ser tropa federal. Isso tem tudo documentado nos boletins aí da Polícia Militar. Então, o governador, nesse período que nós fomos convocados e passamos a ser tropa federal, o governador nosso, o Íris Rezende, não tinha mais ação nenhuma de comando sobre nós. Nós passamos a obedecer diretamente de Brasília e da brigada aqui. Fato interessante na história, eu acho que nunca aconteceu isso na Polícia Militar de Goiás, né? na sua história, na sua vida. Isso é para ficar registrado aí para os mais novos entender que tudo se passou com a Polícia Militar. E falar nisso, comandante, hoje a IGPM existe só no papel, não tem mais aquela... que de primeiro até para o senhor aumentar o efetivo aqui, passava pela IGPM. Então era até a legislação. A legislação. Hoje está mais flexível, né? O Exército, né? Vamos falar do Exército, né? O Exército não tem mais como é que se diz, aquele comandamento que tinha na época do senhor, até eu acho que de 87 para cá, né? Para trás. Agora de 88 para cá é que mudou. Carneirinho, ainda falando sobre o aumento que nós tivemos de vencimento, o comandante da Polícia Militar de Minas, Coronel Leonel, meu amigo, ligou: Uau, eu estou com uma tabela de salário de vocês aqui, é uma coisa estupenda. Como é que vocês conseguiram isso? O Exército deixou? Eu disse para ele: Leonel, quem vai pagar esse salário aí é o governador do estado, não é o Exército, não. Olha, aconteceu uma coisa tão interessante. Pedro Afonso,
no estado do Tocantins, quando era Goiás, um subtenente telegrafista que trabalhava lá, foi receber o seu vencimento na coletoria estadual, que era recebido na coletoria estadual. E o coletor pegou o dinheiro e entregou para ele do mês do vencimento, e ele, coitado, ele olhou para aquilo e falou: olha, esse dinheiro não é meu não, eu não ganho isso tudo não. Falou: não, rapaz, o seu novo salário é esse aqui. E ele pegou aquele monte de dinheiro. Era uma coisa. O Coronel Oliveira, quando recebeu esse primeiro pagamento, ele chegou. João Batista de Oliveira. Coronel João Batista. Lá do Balsa. Ele falou: falou pro Gé, eu quero esse mês de vencimento em dinheiro. Chegou lá com o dinheiro, sentou na mesa, chamou a mulher dele, a esposa dele, que era a primeira mulher, a esposa dele, Maria Cí, os filhos, o Coronel Glauber, que foi comandante da Polícia Militar do Tocantins, o Glaucio, a Glauciene, e falou: ó, minha esposa, meus filhos, a partir de hoje é o que nós ganhamos da Polícia Militar por mês. Então o salário foi uma coisa estupenda, estupenda. Então são coisas, são histórias, né, que a gente não esquece até hoje, né, porque são histórias agradáveis. A Polícia Militar era uma alegria só, gente. Era uma alegria só. Nós fazíamos o Natal do policial militar em todas as unidades da Polícia Militar, distribuição de brinquedos para os filhos, churrasco com festas natalinas todos os anos. A Polícia Militar era uma alegria só, né? Então hoje a gente guarda essas recordações e estamos aí para lutar. Eu não sei se o Carneirinho vai me perguntar isso, mas eu vou falar. A coisa que hoje mais me preocupa, minha gente, mais me preocupa é essa matéria que o capitão Augusto, deputado federal de São Paulo, nos mandou para nós aí, sobre a extinção das polícias militares com o crescimento assustador das guardas municipais que vão ser transformadas em polícia veja bem, municipal, ninguém sabe. Aí eu quero contar, Carneirinho, uma passagem muito interessante. Eu era diretor de pessoal da Polícia Militar e o que mais me constrangia era receber um cidadão brasileiro que estava entrando na Polícia Militar como soldado e pegar o título de eleitor dele e rasgar. Ele deixava de ser cidadão brasileiro. Quando eu assumi o comando da Polícia Militar, estava se aproximando a Constituinte de 88 para votar a nova Constituição Federal. E aí nós começamos a nos movimentar, os comandantes gerais, reunindo em Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Goiás. Os comandantes gerais começaram a movimentar para preparar um material que pudesse nos garantir na nova Constituição, as polícias militares. Bom, eu recebi um documento do Estado-Maior do Exército, um ofício, procurando saber da Polícia Militar o que a Polícia Militar, se era favorável ao voto dos cabos soldados. Eu chamei o capitão Alencar, saudoso capitão Alencar, Luiz Alencarzão, se o nome dele. É o Vicente Peixoto de Alencar. Vicente Peixoto de Alencar, lembrou bem. Que tem o Patrício Alencar, que é o coronel. Tem um oficial na Polícia Militar. Luiz Patrício de Alencar. O filho da Polícia Militar. Que é coronel. Então, eu disse: Alencar, Alessandro, eu quero que você faça um ofício respondendo a esse ofício do Exército, você dizendo que nós somos favoráveis ao voto dos cabos soldados. E dizendo por que nós somos favoráveis. Porque o nosso soldado, quando ele ingressa, o cidadão, quando ingressa na Polícia Militar como soldado, ele passa a ser um profissional de segurança pública. Ele não é mais
um soldado do Exército que é temporário. O nosso soldado é um soldado para trabalhar 30 anos de serviço aqui. Por isso que nós somos favoráveis. Além disso, ele não pode deixar de ser um cidadão brasileiro. Bom, aí o ofício foi para lá. Esse ofício correu o Brasil. Estou eu numa reunião lá no Rio de Janeiro. O comandante da Polícia Militar de Pernambuco veio e disse: Álvaro, você foi o único comandante-geral da Polícia Militar do Brasil que se manifestou favorável ao voto dos cabos soldados. Eu falei, e se for preciso falar outra vez, eu falo. Bom, aí vem a Constituinte. Nós, comandantes gerais da Polícia Militar, achamos por bem realizar o 3º Congresso das Polícias Militares Brasileiras em Belo Horizonte. E para esse congresso, cada polícia militar mandaria as suas teses. Em Goiás, nós elaboramos umas 5 ou 6 teses, mas 2 foi de iniciativa deste oficial que comandava a Polícia Militar. Quais foram? Assessoria parlamentar para a Constituinte e voto dos cabos e soldados. Chamei o coronel Rubens de Oliveira Machado, grande redator na Polícia Militar. O português é com ele e o Bonfim de Melo. Você me elabora uma tese dos cabos soldados nesse sentido. E aí passei as ideias para ele. E ele fez um primor de tese. Essa tese foi defendida pelo coronel Nelito Barbosa no 3º Congresso das Polícias Militares, foi aprovada e foi levada para a Constituinte. A outra nossa tese da assessoria parlamentar para a Constituinte de 88, o que era essa tese? Cada polícia militar mandaria para Brasília, durante os trabalhos da Constituinte, uma comissão de oficiais para olhar os interesses nossos que iriam ser votados na Constituinte. E ali virou um quartel, a Assembleia Constituinte de Oficiais da Polícia Militar. Inclusive, comandante, na época da Constituinte, o comandante-geral, que era o Walter Van, depois o coronel Cício, ele designou uma comissão constituída por oficiais e praça, até o subtenente sargento era o presidente, fui designado também, trabalhando essa tese que o senhor defendeu. Pois é. E aí, qual a missão nossa? Reunir os deputados. Aí era João Natal, Irapuã Costa Júnior, Nion Bernays, os deputados do Maranhão, onde eu tenho um tio lá, que foi constituinte, Rio de Janeiro. Aí começamos a fazer, quer dizer, a tese do senhor foi um embrião de todo esse projeto aí. Olha que depoimento interessante esse do coronel Carneirinho, que eu não sabia. Veja bem, como é que a semente que nós lançamos no 3º Congresso das Polícias Militares foi jogada num terreno fértil e ela prosperou, né? É igual a Rotan. O senhor criou um embrionáriozinho lá, que ninguém acreditava, em razão de um fato, né, de um estudo de caso, que eram os assaltos a banco, e hoje é a melhor unidade, ou seja, polícia operacional especializada, e através da Rotan, que o senhor criou lá, naquela época veio as outras especializações. Agora você tem COD, BOP, choque. Mas no rodoviário também tem lá. Merece aí uma adenda a essa colocação sua. A Rotan, eu a criei por ideia do coronel Heber Martins, que era o chefe da 3ª Seção do Estado-Maior, oficial inteligentíssimo e de ideias maravilhosas. E ele chegou, comandante, nós estamos com um problema sério de assalto a banco. Vamos criar uma unidade especializada aí para trabalhar operacionalmente nessa área. E aí
surgiu a Rotan. Em grande potência. A polícia feminina, eu tinha muita vontade de ter uma representação do segmento feminino na Polícia Militar. Por quê? Eu via a eficiência da Polícia Feminina de São Paulo, em outros estados, eu lembro bem de São Paulo, porque eu fiz curso lá, né, de superior de polícia, aquela coisa toda. E eu falei, eu vou criar a polícia. Fui no governador, falei com ele, o Índio sabe como é que ele era, né? Não viu a ideia, política na frente. Não, pode criar. Tem fruto. E aí foi criado. Mas foi criada a polícia militar, a polícia feminina, foi criada com um rigor tão grande. Imagine vocês, eu recebi naquela época, falava-se em criar a polícia feminina. Eu não vou contar esse fato, mas vou contar um outro, da polícia feminina. Criamos a polícia feminina num rigor seríssimo. Costumava-se brincar na polícia militar que o militar, homem, se passasse de avião em cima do quartel da polícia feminina, era punido. Era complicado mesmo. É um rigor tão grande, porque a gente sabia, né? Mas depois a coisa foi, né, fluindo, andando. Hoje está aí a polícia feminina, muito boa, muito representativa, deu um ar de graça à polícia militar, quer dizer, resolvendo... Bombeiro também. Bombeiro. Inúmeros problemas, quer dizer, aí, sem problema nenhum. Né? Então é isso aí. Comandante, é uma grande história, né? Tem muita coisa para o senhor contar, né? Muita coisa para contar. Comandante, agora nós vamos para outro tópico aqui que diz respeito à OFMIL. O que é que representa a OFMIL para o senhor, Coronel Alva? Eu costumo dizer que a OFMIL é a trincheira que protege a reserva da Polícia Militar. Para isso ela foi criada. Exatamente para nós termos um instrumento de defesa nosso. Para que os senhores tenham uma ideia, eu como oficial da reserva, como veterano, eu não me preocupo se o meu salário está certo ou está errado, porque esse salário meu está confiado a uma associação de peso, vamos dizer, de critérios. E nós demos a sorte muito grande de conseguirmos ter à frente dela o Coronel Carneirinho. Porque o Coronel Carneirinho, ele é um esperto em finanças, sempre foi na Polícia Militar. E nós conseguimos trazer para ser presidente da OFMIL o Coronel Carneirinho. De forma que eu fico tranquilo, eu já confidenciei ao Coronel Carneirinho como presidente do Conselho Deliberativo. Eu tenho algumas ideias que, se nós conseguirmos emplacar, nós vamos crescer muito, como já estamos crescendo hoje. Hoje a Associação dos Oficiais da OFMIL, ela é uma associação que desperta o interesse de todo o pessoal da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro. Né? No Brasil inteiro. Pela seriedade com que ela, né, faz as coisas, ela administra. Então, Carneirinho, eu digo que a OFMIL realmente é uma associação. E outra coisa, tem um papel importantíssimo reservado à OFMIL, que é a defesa, ajudar a fazer a defesa constitucional da Polícia Militar. Eu não digo como bombeiro, veja bem, o Coronel Augusto citou bem, ninguém mexe na Polícia Civil, ninguém mexe no Judiciário, ninguém mexe na Polícia Penal, ninguém mexe. Estão mexendo na Polícia Militar. Por quê?
mexendo na polícia. Porque a polícia militar sempre foi uma pedra no sapato de muita gente aí. Foi uma pedra no sapato de muita gente. Então, a Alfmil, ela, doravante, o Carneirinho já está enganjado nisso, vai fazer parte desse instrumento de defesa da Polícia Militar. Não só de Goiás, mas de todo o Brasil. E nós vamos juntar força. Juntar força. Não foi à toa que eu briguei e lutei pelo voto dos cabos soldados, por entender que é uma grande força capaz de nos ajudar a defender a nossa instituição. Muito bem, mano. Comandante, como último ato aqui da fala do senhor, é claro que a gente poderia ficar mais tempo, né? Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, tanto para os oficiais da reserva, como para as praças no geral, que o senhor defendeu muito tempo, que é o voto do cabo soldado. O senhor pensou embaixo, lá no início da carreira, e um recado também, uma mensagem aí para as nossas instituições, PM e BM. Essa conclusão, nessa fala minha, talvez possa não agradar algumas pessoas. Mas, nesses grupos sociais, que eu não domino bem, mas vejo de vez em quando, eu ouvi a fala de um oficial da Polícia Militar que disse o seguinte: olha, o oficial da Polícia Militar só pensa em promoção e aumento de vencimento. Infelizmente, isso acontece. Então, hoje nós temos que mudar essa mentalidade. Pensar mais corporativamente e não nos nossos interesses pessoais e individuais. Nós temos que pensar na nossa instituição centenária que se chama Polícia Militar. E se nós não entrar na luta em defesa dessa Polícia Militar, ela vai se acabar. Ela vai se acabar. Em 1970, eu fazia curso nos Estados Unidos de polícia, e uma coisa que me chamou a atenção lá foi saber que nos Estados Unidos tinha mais de 49 mil organizações policiais. Então lá tinha a polícia da Casa Branca, tinha a polícia do Tesouro, tinha a polícia disso, tinha a polícia daquilo, tinha a polícia daquilo, cada segmento tinha uma polícia. Falei, mas que coisa estranha, né? No Brasil, lá nós só temos duas polícias, uma polícia militar e uma polícia civil. Então está chegando um ponto que Coronel Augusto cita muito bem aí. Essa mensagem, nós temos que saturar, nós temos que tornar essa mensagem do Capitão Augusto, deputado federal, replicar ela várias vezes, massificar essa mensagem dele para acordar os nossos militares da Polícia Militar de Goiás, porque se nós ficar dormindo em berço esplêndido, nós vamos ser coronel de quê? Vamos ser coronel de nada. Comandar quem? Comandar quem? Nada. Então, a mensagem que eu deixo aqui para todos nós é nós enganjarmos nesta luta do Capitão Augusto, deputado federal da Polícia Militar de São Paulo, que eu, aproveitando as oportunidades que eu tenho de entrar nesses grupos, sair da reserva e tal, eu estou começando todo dia 2 de cada mês até nós conseguimos nosso desiderado, eu vou colocar essa mensagem do Capitão Augusto. Eu vou massificar, tornar ela, reiterar ela. Mais visível, mais divulgada, mais... O perigo que nós estamos correndo, minha gente. A situação nossa é gravíssima. É gravíssima.
Que o sistema quer isso, né? Que isso? Ué, é muito mais fácil um governador pagar um guarda municipal R$ 3.000 do que eu pagar um soldado o que está pagando 7, 8, 9 mil reais aí por mês. É muito mais fácil aposentar um guarda municipal no INSS do que aposentar ele pelo Estado. Com integralidade, e paridade. É uma visão. Olha a situação gravíssima que nós estamos correndo. Eu encerro com essa mensagem. Parabéns, comandante. Eu, em nome aqui de todos os oficiais da reserva, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, dos nossos pensionistas que o senhor tanto lutou, e a gente teve o prazer lá no Clube de Saúde de Barra da Mangueira criar essa associação dos pensionistas, assim como foi criada também a Associação dos Cabos Soldados. E abro um parênteses aqui, a Associação dos Cabos Soldados só se tornou esse potencial em razão do voto do Cabo Soldado. Você me dá uma parte? Sim, senhor. Eu deixei também, tá numa revista que eu fiz, a criação da Associação dos Cabos Soldados. Que foi criado por uma portaria minha. Que foi consolidado no comando do Joneval, Coronel Joneval. Não, me parece que foi do Walter. Foi? Do Walter Van? Mas houve o embrião. O embrião nasceu eu deixei ele. Após o voto do Cabo Soldado, né? da tese que o senhor defendeu do voto do Cabo Soldado. Mas de toda a sorte aqui, todos ajudaram e hoje está aí. Mas se não tivesse esse direito de votar e ser votado na Constituinte, eles estariam lá naquela regra do direito militar até hoje. Não tinha associação. E, aliás, a legislação nossa criou os ciclos militares. Né? Antigamente era ciclo dos oficiais, ciclo dos subtenentes-sargentos, ciclo dos cabos soldados. Né? Não era clube, aí depois passou para clube, aí veio a associação agora. Mas de toda a sorte, comandante, muito obrigado. A gente fica muito grato com a história, né, os ensinamentos que o senhor deu aí. Isso aqui vai chamar a atenção de alguns companheiros, vai lembrar, como o senhor falou aqui, contar é viver, né? Recordar é viver. Recordar é viver. Então recordar é viver. Então é uma frase muito bem dita, porque aí todo mundo vai dizer, ó, agora eu sei quem lutou pelo voto do Cabo Soldado, pela Polícia Feminina, pela Rotan, por tudo que o senhor fez. É claro que muitos comandantes também, cada um fez a sua parcela, e eles vão estar, com fé em Deus, eu vou buscar todos eles aqui, menos aqueles que se foram, né? Mas se tiver algum depoimento do pensionista deles, eu vou trazer também aqui. Aqui eu gostaria de agradecer mais uma vez. Esse trabalho nós já temos podcast a nível de direitos, orientações, massificando tudo, inclusive essas reportagens que é contra a instituição, contra o policial militar, a gente tenta com todo respeito, né? E obedecendo o princípio da hierarquia e disciplina, que a OFMIL também faz isso. Aqui nós não fazemos política partidária, né? Por orientação do próprio Conselho e do próprio Estatuto, mas não deixamos de participar como cidadãos dos eventos, dos encontros, desde que sejamos convidados, né? Porque chegar lá sem convite é duro, né? A gente participar. Então eu agradeço de coração aqui, muito obrigado por senhor ter deslocado da casa do senhor para vir aqui, e com fé em Deus isso aqui vai chegar no Brasil inteiro aí, até mesmo fora do Brasil, porque o senhor falou nos Estados Unidos, então vai para lá também, tá bom? Muito obrigado a todos, e o próximo podcast nós estaremos aqui com outro baluarte também, contando a sua história e os seus feitos, né? Muito obrigado, Coronel Alves, que Deus lhe dê muita saúde e que nós vamos cumprir o nosso desiderato, com fé em Deus. Se Deus quiser. Tá bom? Um abraço a todos de coração.